pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja pode recitar juntos, versículo 14, 1, 2, 3, já. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O tema da nossa festa está baseado aonde? Efésios 5:14. Às vezes a gente, depois de uma festa, alguém diz: foi uma bênção. Qual foi o tema? Não sei. Estava baseado aonde? Também não lembro, mas foi uma bênção. E eu imagino que só é uma bênção se nós aprendermos, se nós guardarmos e se nós procurarmos vivenciarmos. Glória a Deus. Às vezes alguém pensa que é bom por causa do grito, do barulho, mas mediante a palavra do Senhor e conforme temos estudado, os irmãos sabem que Atos dos Apóstolos, poder geralmente está relacionado a milagres, a operação de maravilhas e realizações poderosas. Mas ser cheio do Espírito Santo, em Efésios, é viver uma vida correta diante de Deus, uma vida que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E todos nós temos pensado durante esses dias em Efésios 5, e nós dissemos no primeiro dia, com base no versículo 1, que devemos despertar para ser filhos amados de Deus. Baseado no versículo 2, devemos despertar para vivermos em amor. Baseado no versículo 3, devemos despertar para contrariar o pecado. Baseado no versículo 4, devemos despertar para sermos gratos. Aleluia! Nós dissemos ontem, com base no versículo de número 5, que devemos despertar para saber bem. Não apenas saber, mas saber corretamente. Devemos despertar para não sermos imorais, despertar para não sermos impuros, para não sermos avarentos ou idólatras. Está tudo no mesmo patamar, porque nenhum destes haverão de receber o reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Devemos despertar para não sermos enganados, porque tem gente que se engana, e se engana fácil. Devemos despertar para que não sejamos alvos da ira de Deus, despertar para sermos filhos obedientes e não filhos da desobediência. Devemos despertar para não termos qualquer companheiro ou qualquer companheira. Versículo 7. Devemos despertar para não sermos trevas, mas sermos luz. E nós falamos do contraste que há no versículo 1 com o versículo 6, porque no versículo 1 os filhos são amados. No versículo 6 a Bíblia diz que são filhos da desobediência. No versículo 8 nós vemos que antes éramos trevas, mas agora somos luz. E devemos andar como filhos da luz. Prosseguindo a partir do versículo de número 9, nós devemos despertar para que o fruto do Espírito Santo esteja em nós. Porque nós somos pentecostais e às vezes nós caímos no engano de pensarmos que poder é tudo. E alguém às vezes se empolga porque canta, porque prega, porque fala em línguas. Era a mesma coisa que acontecia na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo mostra que aquela igreja, ela é fervorosa, mas ela não era espiritual. Motivo pelo qual ele escreve a primeira e a segunda carta, e até quem diga que houve uma outra que não está registrada. Porque 1 Coríntios 5 e 9, sendo a primeira carta que nós conhecemos, ele diz assim: como eu já avisei antecipadamente,
baseado no capítulo 5, versículo 9 de 1 Coríntios. Alguém até pensa que tem uma outra. Existe esse pensamento. Todavia nós nos propomos ao que está escrito e o que temos em mãos. Então, olhando para isso, Paulo escreve para corrigir algumas coisas que haviam ali, porque a igreja era fervorosa. 1,7 de 1 Coríntios diz que é toda manifestação espiritual. Aí dos versículos 9 a 11, confusão, gerado pelos da família de Cloé. E as pessoas informaram a Paulo, e Paulo escreve para corrigir uma série de coisas que haviam. Inclusive, o capítulo 12 fala dos dons espirituais. O capítulo 13 fala do amor, que é a base. E o capítulo 14 fala da organização do culto. Porque não adianta dom se o objetivo final não for o amor, para que traga a correção, a edificação, o crescimento da igreja sadio. Porque tem gente que cresce, mas cresce desajustado. Cresce, mas é gerando anomalias. Mas a igreja de Cristo, ela cresce ordenadamente para a glória do santo nome do Senhor Deus. Então, Efésios 5 e 9 diz: porque o fruto do Espírito está em. Alguém pensa que quem tem dom está salvo. Mas Mateus 7, 21 a 23 diz que crença não é dizer Senhor, Senhor, é fazer a vontade daquele que nos chamou. A gente diz: naquele dia muita gente que tem dom dirá, eu fiz muita coisa. E ele vai dizer: não conheço você, apartai-vos de mim. Então a gente deve ter cuidado com essas coisas. Agora, o fruto do Espírito aí não. Quem tem o fruto pode até não ter dom, mas é identificado como salvo. Porque ninguém pode mostrar um fruto do Espírito se não for Ele mesmo produzindo em nós. Ninguém não tem como fazer de conta que é por toda a vida. Consegue até fazer por um momento, mas logo logo revelará quem de fato é. Mas Efésios 5 e 9 diz: o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então todo homem, toda mulher cheio do Espírito, ele desperta para ter o fruto do Espírito, porque a bondade se manifestará nele. Viverá uma vida de justiça na presença de Deus, e viverá uma vida pautada na verdade de Deus. Versículo de número 10, escuta isso: aprovando o que agrada ao Senhor. Não sou político, nem tenho vontade, sou convicto do chamado que Deus me fez. Mas como eu olho na Bíblia e vejo que sempre que um profeta foi levantado por Deus, ele sempre combatia o pecado, restaurava o culto ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e combatia as justiças sociais, as injustiças sociais. Sempre que Deus levanta um profeta, se você olhar na Bíblia cuidadosamente, você verá esses sinais. Que profeta visava glorificar a Deus em tudo, restaurar o culto a Deus. Esse profeta tinha como propósito confrontar o pecado, do servo ao rei que estava no trono. E ele sempre combatia as injustiças sociais. Baseado nesse versículo, eu tenho muita dificuldade de contemplar alguém que diga ser crente. Diga-se de passagem, alguém que até tem o apelido de pastor, que de repente apoiam segmentos que são contrários a tudo que a Bíblia prega e ensina. Quando eu comecei a conversar com a igreja acerca dos governantes federais, estaduais, municipais, tiveram pessoas que se irritaram, alguns que deixaram a igreja,
E outros que estão lá, mas não gostam muito da gente. Mas eu sempre digo, meu trabalho não é agradar e nem agredir, mas é falar a verdade. Glória a Deus. E eu não vejo o cabimento de alguém que apoia segmentos que são contrários às Sagradas Escrituras e digam ser cristãos. Quando eu vejo esse tema aqui, todos vocês devem estar acompanhando pelas redes sociais os levantes que já existem para criarem leis que já estavam engavetadas há tempos, para que se levantem contra a igreja, e se esses projetos forem aprovados em 2027, começarão a prender líderes religiosos que estejam pautados na Bíblia Sagrada. Eu estou há 10 anos em um local e os irmãos lembram-me que quando cheguei lá eu disse aos irmãos: se eu preso for, eu quero uma resma de papel, uma caixa de caneta e uma Bíblia nova, porque lá dentro eu pregarei o Evangelho, e lá dentro eu terei como dizer tudo o que está acontecendo aqui fora, com a Bíblia Sagrada nas minhas mãos e com o Espírito Santo dentro de mim. Ano de 2020, pandemia, eu fiquei na igreja, claro, cumprindo todas as regras, janela aberta, álcool, sabão, as cadeiras separadas, e fazendo culto de manhã, de tarde e de noite, nas ruas, nos povoados, nas vilas, em todos os lugares. As pessoas diziam que éramos loucos, mas na igreja em que congregamos não morreu uma só pessoa, porque Deus preservou a todos. Estudamos o livro do Apocalipse, estudamos o livro do Daniel, versículo por versículo, durante aqueles dias. Mas todos os dias antes de sair de casa eu me arrumava como estou, e eu ia para frente do espelho e ensaiava como eu diria se a polícia fosse para nos prender. E o meu ensaio era dizendo: lá fora vocês são autoridades, mas aqui dentro Deus levantou a mim como autoridade. Oh, aleluia! E eu não vou parar de pregar o Evangelho. A polícia foi, mas respeitosamente eles chegaram e disseram: o que está acontecendo? Não sei. Vê o que tem aí de errado. Eles disseram: está tudo certo, vocês agem certo. E aí eles olharam para nós e disseram: tenham cuidado com o público, porque alguém que senta lá denunciou vocês. E aí eu fiquei assim pensativo, mas não parei de pregar. Glória a Deus. A minha vida é isso. Eu estou aqui pregando desde sexta, mas eu estou desejoso de estar no culto de doutrina amanhã, no Esperantinópolis. E eu sei que não estarei, mas terça-feira temos uma cruzada, sábado temos outra cruzada, quarta-feira tem culto da família, quinta-feira tem ceia na congregação, e sexta-feira tem círculo de oração, e nós estaremos lá glorificando a Deus em nome de Jesus. Parece haver um desespero, mas é basicamente isso. Espiritualmente há um desespero na minha alma, porque eu gostaria que cada crente fosse um divulgador desta palavra, e nem sempre o é. Nós temos companheiro para o churrasco, temos um companheiro para caçar, tem um companheiro para pescar, tem um companheiro até para pecar, se você quiser. Agora, para você encontrar um companheiro para orar, para você encontrar um companheiro para buscar a Deus, aí fica tudo muito difícil. É por causa disso que quando alguém levanta com este propósito, enfrenta dificuldades, porque nem todos estão alinhados na mesma visão espiritual. E quem está com essa visão às vezes parece que cansa. Mas a Bíblia diz que quem está despertado, ele aprova o que agrada ao Senhor. Aleluia! Então, antes de aprovar qualquer coisa, o primeiro questionamento é: agrada a Deus? Porque no Salmo 94, versículo 20, diz assim: não adianta ter por pretexto uma lei e aprovar aquilo que é errado, achando que está certo. Isaías capítulo de número 10, versículo 1 diz: ai daqueles que fazem leis injustas
Isaías capítulo de número 5, a Bíblia diz que chegaria um tempo que alguém diria que o certo seria errado, o errado seria certo, o doce seria amargo e o amargo seria doce. O pior, as pessoas ainda acreditam nisso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, um povo que está despertado para isso, vive de forma diferente. Versículo de número 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Os irmãos veem um paradoxo novamente. Nós acabamos de ouvir sobre o fruto do Espírito, mas agora está dizendo que também nas trevas tem obras infrutuosas. Segundo o apóstolo Paulo, enquanto em Efésios, capítulo 5, versículo 9, ele fala de fruto do Espírito, nas trevas tem algo que procura destruir o fruto, por isso obras infrutuosas. Os irmãos lembram de Cantares 2,15? Para ter cuidado com as raposas velhas e com as raposas novas, porque as raposas novas derrubam a flor. A raposa velha o que faz? Ela come o fruto, mas a raposa nova, ela derruba a flor, porque derrubando a flor, como é que vai ter fruto? É por esse motivo que eu tenho cuidado com criança na igreja e trato como se fosse adulto. Eu tenho cuidado de adolescente na igreja. Eu tenho cuidado de jovens, porque se forem formados nele um caráter cristão de verdade, amanhã nós teremos uma igreja sólida. E se a gente não tiver cuidado desde a liderança destes, nós enfrentaremos dificuldades. Porque eu lembro de períodos onde frequentei igrejas onde pessoas que não compreendiam a espiritualidade cuidaram dos jovens, e aquela geração perdeu-se completamente. Às vezes o jovem, o adolescente, a criança pode não entender a gente, o que é normal. Só que amanhã eles compreenderão, porque por onde eles estão passando hoje, nós já passamos ontem. E quando for amanhã que eles estiverem onde estamos, eles lembrarão: era por isso que os nossos líderes eram chatos, exigiam, pareciam quadrados ou ultrapassados. É que eles estavam cuidando da nossa alma, do nosso espírito e da nossa vida espiritual. O conselho de Paulo é: não se comunique com as obras infrutuosas das trevas, mas condene-as. Porque alguém diz: não, eu não faço o que é errado, e procuro não ter contato com quem anda no erro, mas você está se levantando contra? O que alguém diz lá fora? Quem cala consente. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 4, ele vem trabalhando isso. Ele diz assim: quem mentia, não minta mais, mas fala a verdade. Quem roubava, também não rouba mais. Agora vai trabalhar para ter com que sustentar, e se precisar ajudar alguém. Aí ele vai colocando sempre o contrário: deixa de fazer o errado, passa a fazer o certo, e publicar que as coisas são assim. Porque evangelho, Jesus disse: o que disser dentro de casa, pode dizer também lá no telhado. Conosco não tem nada escondido, é tudo publicado. Movimento secreto não é com a igreja de Deus, por isso nós não participamos de maçonaria, nenhuma entidade ou povos onde são tudo secreto. Não, evangelho é claro: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve ele voltará. É a maior promessa que nós temos. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 12: porque o que eles fazem escondido, em oculto, até falar, faz vergonha. Isso aqui não é de hoje. O profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 30, ele já dizia o seguinte: que naquele período, o que as pessoas faziam na terra era vergonhoso.
Você lembra de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, um casal. No capítulo 4 já tinha um homem que tinha mais de uma mulher. E ele era tão mau que ele matava as pessoas e fazia piada. Eu feri alguém porque triscou em mim e matei outro que pisou no meu pé. Se naquele tempo alguém se orgulhava de matar alguém, e nos dias que nós vivemos? Você já percebeu que as pessoas matam por nada? As pessoas matam alguém achando que ele tem algum dinheiro no bolso para roubar. Depois pegam no bolso, viram, o bolso não tem um centavo, mas alguém já está morto. Porque as pessoas não têm amor a ninguém. Mas Efésios 5 e 12 diz: o que eles fazem escondido até dizer é vergonhoso. Então despertemos para quê? Não vivamos nessas práticas. Agora o versículo de número 13 parece-nos pesado, porque ele revela muita coisa. Mas todas estas coisas, que coisas? As obras infrutuosas das trevas. Que coisas? Aquilo que alguém pode até sorrateiramente fazer, pensando que está escondido, mas não está. Porque o espírito do engano, ele não tem espaço na igreja. Na igreja, o que tem espaço é o Espírito Santo de Deus, por sua santa e poderosa palavra. Glória a Deus. Então, olhando para a palavra, diz: mas todas essas coisas se manifestam. Irmãos, tudo de que é erro na igreja é manifestado. Não tem como esconder-se por muito tempo. Alguém pode enganar a poucos por algum tempo, mas nunca todo mundo por todo o tempo. É por esse motivo que o tema da festa é: desperta do que dormes. Aleluia. Porque enquanto está tudo muito bem obrigado, parece que nada se manifesta. Já viu quando alguém limpa o terreno, encoivar a sujeira, está preparando para plantar a roça, mas enquanto não chega o dia de atear fogo, parece que está tudo normal. Quando seca-se e que ateia fogo, é inseto para um lado quando dá tempo, e olha a quantidade que morre, é inseto para outro. E daqui a pouco o fogo lambe aquilo tudo, está tudo limpo. Você lembra do apóstolo Paulo em Atos capítulo 28, quando está em Malta, chovendo, falando de espiritualidade, como que as coisas estejam frias, como que as pessoas estejam mórbidos, como se nada esteja acontecendo, e ele começa a catar graveto para acender fogo. Foi o suficiente para uma víbora lhe pegar na mão, mas como tinha fogo aceso, mais do que depressa ele sacode e a víbora cai no fogo. Quando o fogo está aceso e ele não pode apagar, porque ele arderá continuamente sobre o altar, as víboras se levantam e atentam atacar as nossas mãos, que fala de obra de prática para Deus. Mas quando o fogo está aceso, elas são ateadas no fogo. Alguém está olhando para Paulo dizendo: vai cair, vai inchar, vai dar alguma coisa. Não aconteceu nada, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, preocupado em acender fogo e atear a lenha no fogo, não vai cair, vai prosperar. O nome do Senhor será glorificado, porque nós já lemos desta noite: cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas nós permanecemos de pé, porque Deus é quem sustenta a sua obra. Papai querido. Todas essas obras se manifestam. Quando? Quando são condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Está tudo escuro até que a luz acenda. E as trevas da ignorância
não se junta com a luz da sabedoria. As trevas da falta de conhecimento não se unem com a luz do conhecimento de Cristo. Então há muitas coisas que ficam escondidas, mas é quando a luz do Evangelho chega, aí tudo é manifestado. Aí quem pensa que é, não é, porque começa a manifestar-se. Hoje eu sei o dia em que preguei a mensagem que preguei, a última vez onde congrego, mas eu não sei exatamente quanto tempo já faz. E a igreja pergunta que dia você vai pregar, e eu digo todo dia eu estou pregando. Eu estou numa casa, eu estou no mercado. É só entrar no Instagram, no YouTube, botar lá Pastor Silvio, que você vai ver. Porque oportunidade para mim não está relacionada a púlpito e nem a microfone. Alguém me vê no velório, alguém me vê na mesa de uma casa, alguém me vê embaixo de uma árvore, alguém me vê no mercado. Onde eu chego, a palavra de Deus está na nossa mente, no nosso coração para pregá-la. Mas há pessoas que acham que a oportunidade de Deus está relacionada a púlpito, a microfone. Verdade. E essas pessoas adoecem por isso. E a Bíblia Sagrada diz que tudo se manifesta quando a luz é acesa. Eita glória! Aí alguém chega e diz: quando o teu pastor vai dar oportunidade? Quem sabe é ele, pergunte a ele. Ele é meu pastor. Se ele quiser ficar 1 ano, 2 anos, isso pouco me importa. Como eu estou respirando, Deus está me dando oportunidade e eu vou pregar onde for possível. Mas só que eu vejo nisso o trabalhar de Deus, porque eu tenho coisa que eu preciso deixar para que Deus me abençoe mais. E cada um de nós temos coisas que precisamos deixar para que sejamos mais abençoados. Quarta-feira eu estava voltando de um compromisso e um pastor disse assim: tu conhece fulano? Conheço. Prega bem, canta bem, toca bem, dirige bem, preside bem. Ele disse: por que ninguém conhece aquele homem? Certamente porque não se submete. Aqui na igreja, a submissão é a plataforma dos lugares altos. Porque alguém diz: eu estou cheio do Espírito e não respeito ninguém, mas não é o Espírito de Deus. Porque a pessoa mais cheia do Espírito que pisou nessa terra, o nome dele é Jesus. E já foi cantado que nessa noite não tem nenhum nome mais belo que ele, não tem nenhum nome mais importante do que ele. Paulo diz que o nome dele é mais poderoso do que todo nome. Dos que nasceram para trás, dos que estão vivos hoje e dos que virão depois, não tem nenhum nome poderoso como o nome de Cristo Jesus. Porque ao nome de Cristo Jesus um dia todo joelho se dobrará perante ele e toda língua confessará que ele é Deus, para a honra e a glória de Deus Pai. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Esse é o nome mais poderoso que eu conheço, é o nome de Jesus. Mas quando Jesus vem à terra, ele procura quem é a autoridade espiritual. É João. Eu vou até ele. Mas tu imagina Jesus se submetendo ao homem? É aí onde eu entendo que esse negócio de ficar cheio de espírito e não respeitar liderança, pode ser qualquer espírito. Pode ser o do homem, pode ser o do mundo e pode ser até o do diabo. Agora o de Deus. Se o encerramento de festa é despertar. Porque tem gente que parece que está dormindo. Aleluia! João, eu vim para tu me batizar. Não posso. Eu já disse que não tenho condição nem de pegar nas tuas sandálias. Ele disse: é necessário cumprir a justiça.
eu tenho que ser correto. O batismo de João é para arrependimento de pecado. Jesus nunca pecou nem em pensamento, nem em palavra, mas tinha que cumprir a justiça. Ele tinha que deixar a lição para nós. Tu queres ser alguma coisa, submeta-se. Quer ser alguma coisa, obedece. Quer ser alguma coisa, te cala. Quer ser alguma coisa, se acoca, se ajoelha, te abaixa, ainda que seja arrastando no chão, porque ao seu tempo Deus o exaltará. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de uma só pessoa. Ele é poderoso e Ele é justo para fazer o que lhe apraz, e prosperará a sua palavra para tudo a que Ele tem designado. Bendito seja o seu nome para sempre. Estas coisas são manifestadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz manifesta o que presta, mas ela manifesta o que não presta também. Manifesta tudo. Uma das frases que mais ouço é que ninguém vê o meu chamado. De duas uma: ou não tem, ou não chegou a hora de ser visto. Porque eu li Lucas 1,80. João, aquele que Jesus falou cerca dele, não foi ele que disse eu sou, foi João, Jesus que disse dele: nascido de mulher, tem nenhum. Ele é maior que todos. Aleluia. 1,80 de Lucas, ele ficou nos desertos. Pode olhar, é plural. Não era um deserto, era um bocado. Aleluia. Até que chegou o dia do Senhor pegá-lo e manifestá-lo a Israel. Para nascer um homem ou uma mulher que consiga abafar o ministério de quem tem, e chegou a hora de Deus mostrar. Porque Deus não dá alguma coisa para nós que nós não tenhamos capacidade de ter. E às vezes pessoas são utilizadas para que aquela pérola que há em nós, ela seja burilada para chegar ao ponto que tem que chegar. No garimpo, uma pedra de ouro é um valor. Aí você chega numa joalheria, tem um anel que às vezes é o triplo daquela pedra. Mas uma pedra de ouro é muito ouro, sim. É só que é uma pedra bruta. Mas na joalheria pode até ser pouco ouro, mas já foi trabalhado, já foi tirado da impureza, já foi dado uma forma, e agora é joia. Às vezes nós estamos até com um valor dentro de nós, o que Deus nos deu, mas como seres humanos estamos ainda precisando ser trabalhados. Porque se Deus fizer do jeito que a gente está, o nome dele será escandalizado. Mas quando ele trabalha em nós e deixa a joia, aonde chegar, cantou bem, glória a Deus. Tocou bem, glória ao nome de Jesus. Pregou bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não somos nada, eu e você não temos nada. Quem disse foi Paulo. Quem é Apolo? Não sei. Quem é Pedro? Pobre miserável. E quem é Paulo? É nada. Mas Deus é poderoso, porque usa um para plantar, usa outro para regar, mas o único que consegue fazer crescer é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Alguém pode até ser plantador, alguém pode até ser aguador, mas o único que consegue fazer crescer é o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E eu acho isso tão interessante, que tem gente que não canta nada e tem outro que não prega nada, mas Deus coloca a mão em cima e o povo diz: eu acho bonita, até ele falando errado. Aí outro diz: canta desafinado, mas tem uma graça, a gente se arrepia. O que é isso? É a unção do Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença de Deus na vida tem tudo, quem não tem a presença de Deus não tem nada. Então deseje a presença, deseje a presença, deseje a presença. E a presença precisa de submissão na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra, Efésios capítulo 5, e o versículo de número
14. Pelo que diz, a intenção de Paulo é repetir o que está em Efésios, ou Isaías, capítulo de número 60. Eu disse aos irmãos sexta-feira, eu não tenho propósito nenhum em falar alguma coisa nova, porque Jesus pregava dizendo assim como disse o profeta Isaías. Pedro pregou dizendo assim como disseram os profetas. O apóstolo Paulo dizia assim como está escrito. Aí ele diz, pelo que diz, ou seja, de acordo com o Antigo Testamento. Aí ele diz, espera, ó tu que dormes. A Bíblia Sagrada, em cada contexto, em cada versículo, você tem que ver a mesma palavra, observando o contexto, para que você possa saber o que está dizendo ali. Desperta, ó tu que dormes. Aqui está falando da espiritualidade. Alguém está vivo fisicamente, está acordado fisicamente, mas espiritualmente dorme. Você já percebeu que alguém vem para o culto, enquanto um do lado falta é voar, o outro chora de uma coisa, e ele está aqui no meio e diz, eu não vi graça no culto? Alguém diz assim, eu não achei vantagem no pregador. Eu queria que o cantor fosse melhor. Mas só que quando a gente tem em mente que quem nos salvou foi Cristo. Aleluia! Quem nos encheu do Espírito Santo foi Cristo. Quem pôs os nossos lábios no novo canto foi Cristo. Quem escreveu o nosso nome no livro da vida é Cristo. Esse negócio de pregador e cantor é coisa nossa, porque Deus dá oportunidade para abençoar quem Ele quer abençoar, mas a festa só precisa de Jesus Cristo no centro. Se Jesus Cristo não estiver no centro, pode trazer o pregador que quiser, pode trazer o cantor que quiser, mas se Jesus estiver no centro também pode até esquecer o pregador e o cantor, porque é Jesus quem faz. Jesus está fazendo uma obra poderosa nesta noite. Eu creio nisto, e esta mensagem é uma oportunidade para que nós nos arrependamos e despertemos, porque há pessoas com os dias contados, porque Deus é assim, o laço da misericórdia de Deus vai se estendendo até que as pessoas se arrependam, mas quando não há arrependimento, Deus se levanta do trono para agir como Ele quer agir, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele não pede licença a ninguém, Ele faz tudo como quer, porque Ele manda no céu, na terra, no inferno, a poder do nome de Cristo Jesus, e nós adoramos a Ele e sabemos que Ele reina. Há contexto na Bíblia que dormir é morrer, a linguagem poética para suavizar a morte. Há contexto da Bíblia que dormir é aquele marasmo espiritual, como se nada estivesse acontecendo, está dormindo. O texto sagrado diz, desperta tu que dormes, levanta-te. É tu que tem que se levantar, não sou eu que vou te levantar, é você. O mau entendimento faz com que a gente esqueça princípios. E às vezes a gente acha que Deus é nosso empregado. Se Ele fizer, eu faço para Ele. Se Ele fizer o que eu quero, não funciona assim. Ou a gente faz por gratidão. E tudo que Ele faz para conosco é misericórdia e graça. Eu e você nada merecemos. Isaías disse que as nossas obras de justiça juntas todas é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Absorvente usado. Porque para um judeu sangue é coisa nojenta. E a mulher nos dias da sua menstruação, ela ficava impura pela lei. Aí Isaías diz que aqueles lenços que eram utilizados naqueles dias para estancar o sangue, depois de ser utilizado, era só jogar fora. Aí ele diz, tudo que nós fizermos com obra de justiça para Deus é lixo. Porque ninguém impressiona Deus com santidade. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo.
Ele pode olhar para nós a olho nu, ele usa o sangue, ele olha para ti, mas o sangue está na frente, o sangue do Cordeiro. Aí ele olha e não vê falha, não vê defeito, ele vê pureza, ele vê santidade, porque o sangue está à frente. Então ele está olhando para ti e para mim, e está vendo o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Então, se você já se arrependeu, já confessou, já abandonou, você está purificado diante da presença dele, porque ele é poderoso para nos purificar segundo o seu sangue. Ó, desperta tu que dormes, levanta-te. Dentre, e eu falei ontem que ressurreição de mortos, pessoas que ressuscitaram, alguns depois morreram. Ressurreição dos mortos, o que acontecerá no arrebatamento da igreja e depois para o juízo final. Agora, ressurreição dentre os mortos é que às vezes a gente pode estar no meio de uma multidão, e se a gente decidir orar, alguém vai dizer: tu quer ser santo demais, esse negócio de orar. A tecnologia muda, os pensamentos humanos mudam, os propósitos humanos mudam, mas os princípios espirituais são os mesmos. No passado, jejum, oração, meditação na palavra. No tempo presente, oração, jejum, meditação na palavra. No tempo futuro, oração, jejum e meditação na palavra. Não há outro caminho. O caminho é esse. Não adianta querer fazer de outra forma, porque a única coisa que pode acontecer é o povo criar abuso pela diante. Mas de repente, quando a graça está em nós, depois de um culto de doutrina, eu visitei uma irmã no dia seguinte. Ela disse: ô pastor, esses cultos de doutrina seu, parece que o senhor usa uma faca de sapateiro. Ela diz: a faca de sapateiro que é uma ponta fina, pastor. Aquilo é amolado que é uma coisa. Só que eu fico pensando que o senhor tem essa faca de sapateiro e vai cortando assim. Só que na ponta do cabo tem um canudo com azeite. Quando o senhor sai lá fora cortando, a gente olha e não vê o corte, porque o azeite já passou sabendo também. Porque se não tiver essa graça de Deus, às vezes irrita, às vezes zanga, mas quando tem a graça, alguém pode até se irritar um pouco, porque quando a obra das trevas é combatida, ela se manifesta, mas só que depois a pessoa reconhece: ele está certo porque está com Deus e está com a palavra. Quem está errado sou eu, que não estou fazendo como a Bíblia prescreve que façamos. Mas quando a gente anda pelo caminho certo, dá certo, porque o nome do Senhor é glorificado. A palavra do Senhor está nos dizendo que levanta-te dentre. Porque tem alguém que se conforma: não, a Bíblia tem que cumprir Mateus 24:12, a multiplicação da iniquidade esfria. Mas o texto diz: de quase todos. Em outra tradução diz: alguns. Eu não preciso esfriar, e nem você também. Aleluia! Uma irmã congregava conosco e dizia assim: ah, pastor, lá em São Paulo é fogo puro. Ah, pastor, lá em São Paulo tem profecia. Ah, pastor, lá em São Paulo. Eu digo: minha irmã, vai-te embora para São Paulo, meu irmão. Mas onde você está dizendo isso com a sua ovelha? Eu digo: ah, minha irmã, porque eu sou bem aí de Teresina, estou aqui no Maranhão. Mas do jeito que eu era crente lá, eu sou crente aqui, sou crente sempre, para ir para o céu, independentemente do lugar que eu estou. Esse negócio que era crente em São Paulo e aqui não presta para nada, meu irmão, então volta para lá. Pode ser que tu vá mesmo para o céu lá. Agora aqui, você seja crente onde quer que você esteja, porque é isso que é bom, é servir a Deus de verdade. Porque onde está o verdadeiro adorador, ali está o Senhor procurando, e Ele só procura porque é difícil encontrar, e Ele procura o verdadeiro porque tem gente que é falso. Mas quem é verdadeiro atrai o coração dele, a presença dele, a graça dele, e onde estiver, haverá a bênção de Deus na vida. Porque se o fogo foi aceso em algum lugar, é para que eu reacenda ou reative em outro lugar que eu estiver. Se eu fico só lembrando que houve, aí não tem mais fogo no meu altar, só tem cinza.
Ainda bem que o Espírito Santo também é vento. Aleluia. E ele sopra onde quer. A gente ouve, não sabe de onde está vindo, não sabe para onde está indo, mas está sentindo o soprar dele, está sentindo a brisa dele. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem faz, e o meu desejo é que ele sopre sobre nós esta noite, tirando a cinza, tirando o que não presta, mas enchendo-nos do poderoso Espírito Santo de Deus, para que despertemos dentre os mortos. E Cristo traga a nós esclarecimento. Olha o aviso de Paulo. Agora a gente passa do 14. Veja prudentemente como está andando. Pregador não muda a vida de ninguém. Pastor não muda a vida de ninguém. Líder de círculo de oração não muda a vida de ninguém. Líder de mocidade não muda a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Mas a iniciativa para ele mudar tem que ser minha. Eu não tenho como obrigar ninguém a ser mudado. Mas aqui, ó, veja como você está andando. Quem anda certo sabe que está certo. Quem anda errado sabe que está errado. Só que tem gente que é insistente. Aí a Bíblia chama um de pecado, que é acidente, que acontece no percurso. A Bíblia chama outro de iniquidade, que é quando a pessoa tem prazer no que não presta. Mas a Bíblia também chama de prevaricação. É quem sabe que o caminho certo é por aqui, mas quer andar por aqui. Aí Paulo, em sua sabedoria, pelo Espírito de Deus, ele diz: veja prudentemente. Porque se eu olhar do meu jeito, eu vou ver eu errado, e andando errado, e ainda dizendo que está certo. Agora, se eu olhar prudentemente, eu estou errado. Eu quero conserto. E é melhor consertar aqui do que voltar daqui. Aí ele diz assim: veja prudentemente como andais, não como louco. Porque tem coisa que só pode ser loucura. E olha que Paulo está no capítulo 5. No versículo 6 ele diz que tem demônios que trabalham entenebrecendo mentes. Eita. Tem gente que me diz assim: se tu acha que todo mundo entende que tu prega? Claro que não, eu sou louco. Tem gente que diz que eu não sei pregar. Tem gente que diz que eu não sei falar. E olha como eu falo com o passado. Eu já preguei ligeiro. A cada dia que passa eu fico pensando que é bom que o povo entenda. Eu vou embora daqui a pouco, mas amanhã alguém diz: que mensagem, que palavra. Alguém vai para a roça e diz: ei. Alguém que está no caminho do trabalho diz: rapaz, nunca esqueci o negócio de despertar que dobra. Eu não gosto de me dar um tema e eu fugir do tema, porque tem pregador que ele já tem a mensagem pronta, aí ele chega, fala o que ele quer, aí termina a festa. Ô rapaz, nem leu o tema. Se eu passasse um mês aqui, era um mês aqui nesse tema, porque eu vi em João 4, 11 e 12 diz que o poço é fundo. O nosso balde é pequeno e a corda é curta. Mas há uma fonte inesgotável e essa fonte é Cristo. E quando a gente se ajoelha, esse poço jorra e não fica jorrando só lá, passa a jorrar dentro de nós e passa a jorrar para a vida dela. Há uma fonte jorrando dentro de nós e na igreja de Cristo para que sejamos melhores. Não ande como anda como sábio, age com sabedoria. Versículo 16: remindo o tempo, aproveita o tempo. Irmão, eu gosto de gente, eu gosto de ouvir gente, eu gosto de visitar gente. Tem gente que a gente chega na casa, ele começa a chorar na hora que ouve a voz.
Aí ele disse assim: ô pastor, se eu pudesse. Aí tem outro que a gente vai e diz: ô pastor, estou com vergonha do senhor. Bota logo a mão no rosto assim: estou com vergonha. Que foi, meu irmão? É que o senhor já me perguntava porque eu não estou congregando. Pastor, eu não vou porque eu não quero. Não adianta mentir. É verdadeiro. Mas tem gente que não vê. Aí eu digo assim: tem gente que quer e não pode. Tem gente que pode e não quer. Aí tem gente que diz: fulano glorifica por tudo. E a Bíblia não diz isso. 1 Coríntios 10:31, dá glória a Deus. Se tu beber, Paulo diz glória a Deus. E se tu comer, dá glória a Deus também. Porque quem está com a traqueotomia aqui, comendo por sonda. Quem está com a bolsa de colostomia, fazendo as necessidades por aquele negócio furacão. Quem está no hospital, que nem banhar pode. Tem gente que não gosta de banhar porque é ceboso mesmo. Mas tem gente que está numa situação que não pode. É só com aquela flanela molhada. Aí quando a pessoa está bem, diz: meu Deus, eu não sabia que o banho era tão importante. Aí a pessoa já banha cantando. Eu não sabia que comer era tão importante. Aí a pessoa já... Irmão, tem coisa que é tão natural, mas também tão importante, que a gente só sabe o valor quando não tem. É verdade. Aí a Bíblia diz assim: aproveita o tempo. Oh, glória. Os dias são maus. É, papai. Eu vou para o 17. E não sejais insensatos, mas entende a vontade de Deus. E Ele é Senhor, porque uma coisa é tê-lo como Salvador, agora tê-lo como Senhor. 6:46 de Lucas diz assim: por que você fica só me chamando de Senhor, e não faz o que eu mando, rapaz? Porque tê-lo como Salvador é ter perdão do pecado. Ter como Senhor é viver para obedecer a Ele o que Ele quiser. Aleluia! Aí o versículo está dizendo: não te embriaga com vinho. Tem gente que se embriaga fácil no nosso meio, com uma história, com um acontecimento, com uma impressão. Está embriagado, mas a Bíblia assim: te enche do Espírito Santo. Aí esse enchimento aqui, ele é contínuo, enchemos. A ideia de continuidade. Porque tem gente que falou em língua uma vez, aí não, tá bom, eu falei, tá com 20 anos. Não, Ele quer que tu fale hoje, fale amanhã, fale depois e continue falando. É que um dia eu tive visão. Deus quer que tu continue hoje, amanhã e depois. É que um dia eu fui fervoroso. É que Ele quer que você continue hoje, amanhã e depois. Irmão, a ideia de Deus para nós é continuidade. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem entende essa palavra?